Olá, amigos citricultor e profissional do setor. Este é o nosso Fundecitrus Podcast, o podcast da citricultura brasileira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, seja pela tela do seu computador, do seu celular e também pelas plataformas de áudio. A gente continua a nossa prosa sobre irrigação. É um tema muito importante para a agricultura, em especial para a nossa citricultura. E eu falo hoje sobre diferentes estratégias para o manejo da água, monitoramento do uso racional da água, monitoramento do clima e os desafios para a citricultura. Nesse segundo episódio sobre o tema, nós temos o prazer de conversar com a pesquisadora do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, IAC, Regina Célia de Matos Pires. Olá, Regina, obrigado por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento sobre um tema, o uso da água na agricultura, especificamente na citricultura, um tema tão importante. A Regina que está lá em Campinas, na sede do IAC, participando com a gente. Muito obrigado pela presença. Olá, bom dia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre irrigação na citricultura. É um prazer sempre estarmos. Obrigado, Regina. Vamos começar essa conversa. Vou fazer a você a mesma pergunta que eu fiz para o professor Tangerino, da Unesp. Ele estava lá em Ilha Solteira, quando a gente conversou no primeiro episódio do tema. A irrigação vem se tornando para a citricultura, pelo menos é o que parece, um caminho sem volta. Você concorda com essa afirmação e por quê? Olha só, é super interessante a gente pensar nisso que você está colocando, né? Isso está sendo cada vez mais foco e objetivo de citricultura, a irrigação, porque diante dos cenários climáticos que têm demonstrado para a gente cada vez mais, tem ocorrido de forma cada vez mais desafiadora. Então, o que acontece? A irrigação tomou outro rumo em termos de importância no sistema de produção dos citros. Porque a irrigação nos garante o quê? A segurança. A segurança no ponto de vista de suprimento hídrico, de garantia de fornecimento de água para a cultura, já que os cenários climáticos têm se mostrado desafiadores, com eventos extremos muito fortes, tanto na questão de deficiência hídrica ou excesso de água, como de temperaturas. Muito bem, acho que essa segunda pergunta que eu vou lhe fazer vem muito na esteira dessa primeira. Há 30 anos, o Parque Citrícola de São Paulo e Minas Gerais tinha algo em torno de 3% da sua área irrigada. Hoje, mais de um terço, 36%. Qual a sua avaliação sobre esse crescimento? Olha só, esse crescimento ele se deu principalmente pela busca de maior produtividade, mas principalmente ligado a problemas fitossanitários, e que a necessidade de mudança de porta-enxerto por outro porta-enxerto mais sensível à deficiência hídrica. Então, isso é um dos pontos que fez com que esse aumento ocorresse. Também, na década de 90, ocorreu um fator muito importante para a gente ressaltar. Foi quando se iniciou a busca e o uso da irrigação na citricultura para a produção de citros para a indústria, e não só para frutos de mesa. Porque frutos de mesa e mesmo a questão de produção de mudas, isso já teve início na década de 60. Por outro lado, nessa parte de produção de fruta para suco, para a produção de suco, para a industrialização, a partir da década de 90 que se começou a utilizar e se observaram bons resultados. E quando a gente observa também, a gente pega uma série histórica de dados de clima,
a gente percebe o quão desafiador tem sido o nosso clima nesse contexto, tá? Em fases muito críticas para a cultura dos citros. E aí, novamente, vem a ideia do uso da irrigação para a promoção da segurança do ponto de vista hídrico na produção. Muito bem. Há exatos 5 anos, eu conversei com o professor José Galizia Tundizi, lá de São Carlos, e ele me disse que a maioria dos estudos mostrava que o uso da água na agricultura, que a água na agricultura representava os estudos mostravam que em torno de 70% se devia ao uso da água na agricultura, né? Considerando que a água é um recurso finito, tem impacto para o meio ambiente? O sistema de irrigação na agricultura, na citricultura, consome muita água? Acho que as pessoas têm um pouco dessas dúvidas, talvez existam mitos aí. Eu queria que você discorresse sobre essa questão. Excelente pergunta. Olha só, mesmo porque é uma oportunidade da gente desmistificar esse olhar, tá? O que eu quero dizer? Se você olhar a informação a grosso modo, você chega a essa informação. Só que, o que ocorre? Veja só, as plantas, para a sua produção, para completar o seu metabolismo, elas necessitam de água. Tá. E essa água, se não for aportada pelas chuvas, ela precisa ser aportada por irrigação. Nesse contexto, é fundamental a gente citar o seguinte: cerca de 90% da água consumida pelas plantas, ela retorna para a atmosfera. Através do quê? Do processo de transpiração, através dos estômatos das folhas. Então, ela retorna para a atmosfera na forma de vapor. Note, cerca de 90% da água transpirada retornando em forma de vapor, na forma limpa. O que, muitas vezes, na gestão de recursos hídricos, se complica. O que se complica nessa questão é o seguinte: essa água que retorna para a atmosfera, ela vai ser para a formação de nuvens, para a vinda de uma chuva e tudo mais. Só que não se sabe exatamente aonde, em que bacia essa água vai ser reposta. Tá? Então, isso complica um pouco, mas é fundamental que a sociedade entenda que o consumo de água para a irrigação, desde que a irrigação seja feita com critérios técnicos, né, e seja um uso sustentável da água, poxa, ela vai retornar para a atmosfera de uma forma limpa, na forma de vapor. Eu aqui posso dizer, eu me lembro até que quando eu conversei com ele, veja como que tem uma questão semântica aí, uma pegadinha de semântica. Quando eu pergunto para ele, se eu me recordo, se a água era um recurso finito, e eu nunca esqueci da resposta. Ele disse assim: sim, não vem água de outro planeta para o nosso. Quer dizer, a ideia de finito não na nossa cabeça, é o seguinte: ele é finito, eu vou usar, vai chegar uma hora, vai acabar. Não, ele é finito porque não vem mais, então tem essa quantidade, mas ele é renovável, que é exatamente isso que você está explicando. Porque você tem um ciclo, perfeito. Exato, você tem um ciclo hidrológico da água. Muito bom, muito interessante. Regina, então já que a gente estava falando desses critérios aí de gestão, como é que fica esse manejo? No seguinte sentido, vamos dar as atribuições aí para cada personagem, para cada player. O que cabe ao produtor, o que cabe ao governo e o que cabe às empresas privadas? Olha só, vamos lá. Tem espaço, responsabilidades para todos, né? Tá. Por quê? Porque quando a gente fala de água, de recursos hídricos, né, nós estamos falando pelo uso da água de vários setores da sociedade. Então, é fundamental que os vários setores da sociedade se façam representados junto aos comitês de bacia hidrográfica da sua região. Mas, mais importante ainda, seria a gente conseguir com que esses irrigantes se agrupassem em associações
e participassem ativamente desse processo dos comitês de bacia. E cada vez mais mostrando em todas as oportunidades em que a gente, na agricultura irrigada, a gente tem o uso da água, mas a gente pode fazer esse uso da água de forma racional e sustentável. E com ele, ainda, além da produção de alimento, você tem o quê? Você tem a geração de emprego e renda e a melhoria de qualidade de vida nessas regiões onde a agricultura irrigada é praticada. Perfeito. Mesmo porque a própria agricultura irrigada, ela exige uma tecnificação fundamental para que ela seja usada de forma racional. Então, a gente pode aliar os vários fatores. E os comitês de bacia, eles têm representação dos municípios, eles têm representação do governo federal, principalmente se for um comitê de um rio que esteja sob a guarda federal. Correto. Eles têm representação estadual, eles têm os órgãos do terceiro setor e eles têm iniciativa privada. Então, é fundamental essa organização desses irrigantes e que se façam defender junto a esses comitês de bacia hidrográfica. Isso é fundamental. Tem representação da sociedade? A sociedade está envolvida nisso de alguma maneira? Sem ser por seus representantes diretos, políticos, não só isso. Em outros tipos de representação, tem? Tem sim. A gente tem várias ONGs, a gente tem várias federações representando classes, a gente tem várias organizações, associações representando, a gente tem através de universidades, instituições de pesquisa, de extensão rural, tem várias, porque tem cadeiras nesse comitê de bacia para todos esses setores, e a divisão ela é igualitária para os vários setores. Tá? O modelo de comissões por bacia, né, de comissões de bacias, ele é muito interessante, sem dúvida nenhuma. Você, Regina, você entende que no Brasil essa gestão é feita adequadamente? E o que pode ser aprimorado? São duas perguntas aí. Tá. A gente tem coisas a ser aprimoradas, tá? A gente tem, vamos pensar que tudo isso de gestão de recursos hídricos é algo novo. Se eu falar para você que na década de 90, toda vez que eu falava num curso, num evento sobre uso racional de água, manejo de irrigação na agricultura irrigada e tudo mais, o interesse não era o mesmo do que depois da criação desses comitês de bacia. Então, vamos pensar que, historicamente, isso é novo para nós, tá? Então, tem coisas a melhorar, tem várias coisas. Eu acho que alguns critérios, eles podem ser revisados até para a liberação de outorga. Tem estratégias que eu acho que um país como o nosso poderia pensar seriamente, e pensa, na verdade, que é sobre a questão de reservação de água. O que é isso? É você obter a reservação da água que é retirada dos mananciais nas épocas de chuva, nas épocas de cheia. Tá. E essa reservação, ela fica nas áreas agrícolas para uso nas épocas de escassez hídrica. A melhoria até da questão do monitoramento do pessoal que legisla para isso, ter condições de ter o seu monitoramento em tempo real e de melhorar as ferramentas e os instrumentos que eles podem utilizar para fazer melhor gestão. Então, isso são aspectos que, sem dúvida, precisam ser melhorados. Agora, vamos considerar que tudo isso é muito novo. Quando a gente pensa historicamente, é muito novo. Claro. Eu acho que a leitura histórica, né, olhar com a lente da história, é fundamental para entender que tem um processo recente, né, em formação. Então, que a evolução ela é necessária. Dá para dizer que assim, o Brasil pensa isso como um projeto de Estado mesmo, não como um projeto de governo, do governo de turno? A gente tá atento como nação para isso? Sim. Tá. Nós temos, em termos de nação, a Agência Nacional das Águas,
No Verdade. estado de São Paulo, nós temos o DAEE, temos a CETESB, ambos da CEMIL, né? Então, e cada estado tem o seu órgão responsável pelos rios de domínio estadual, tá? Então, isso a gente tem isso de forma muito clara, tá? Regina, não tem jeito, e até a gente volta aí um pouco para o início, de falar de irrigação e não falar de clima. De certa maneira, a irrigação ela é feita também por causa do clima. Se tivesse tudo ali funcionando regularmente com uma distribuição de chuvas, né, a quantidade necessária, talvez não fosse preciso. Mas não é o caso. Então ela ocorre, ela é necessária a instalação por conta do clima. Por outro, existe impacto no clima. Não da maneira que se pensa, né, mas vamos falar tecnicamente. Então existem os critérios. Qual que seria, o que nós estamos aprendendo com as mudanças climáticas em relação à irrigação para a agricultura? Olha só, primeiro ponto é que a gente utilizar boas estimativas do clima, boas medidas de clima próximo da região onde a gente está desenvolvendo a nossa agricultura irrigada, a gente já passa a ter informações fundamentais para nos ajudar a estabelecer critérios de manejo de água para as irrigações e também de manejo e estratégia de água para algo fundamental na silvicultura, que é o momento de repouso aparente das plantas, onde a gente retira o funcionamento das irrigações para a implementação do que? Da deficiência hídrica nas regiões onde a deficiência hídrica é preponderante, para que a gente tenha um bom florescimento. Então, o uso de dados dessa forma, ele está cada vez mais fundamental. É muito difícil a gente fugir disso, tá? Nós necessitamos desse tipo de informação para nos programar, para fazer o manejo do dia a dia e para utilizar nossas estratégias para o ciclo da cultura. E até começar a entender melhor a resposta das plantas, né? A resposta das plantas ao clima, né? Então, ao fato de adianta eu ter uma boa floração, e essa floração ela vir vigorosa, mas numa época de temperaturas extremamente elevadas, de baixo valor de umidade relativa, então de déficit de pressão de vapor muito negativo, eu posso ter uma forte queda, né? Então, tudo isso vai nos ajudando a fazer estratégias de manejo para a região em que o agricultor está inserido. Então, é fundamental, tá? Tem vários estudos que a gente tem, falando um pouco mais de clima, aqui no IAC mesmo, a gente tem vários estudos que mostram, até pela longevidade do IAC, nós somos uma das séries, é a segunda ou a terceira série de dados de clima diários mais longeva do Brasil. Então, nós começamos a ter dados de clima em 1890, para você ter uma ideia, tá? Então, isso nos permite fazer um estudo de cenários climáticos, de tendências climáticas, e, inclusive, verificar se determinados modelos eles se aproximam de forma melhor, eles acoplam bem as nossas condições de clima, não, tá? E utilizando essas informações com dados históricos, né, o que a gente observa? A gente observa um atraso no começo da estação das chuvas, em especial aqui no estado de São Paulo, nessa região do sul de Minas. Então, um atraso no início da estação chuvosa. A gente percebe o quê? Que pensando em clima, a gente não tem alteração no volume total de chuvas. São pouquíssimos os anos que a gente tem isso. Mas a gente tem alteração na distribuição de água dessas chuvas. E agora eu vou fazer até um link desse aspecto com um assunto que a gente estava abordando de forma anterior, que é a questão de reservação de água. A partir do que você tem chuvas,
bastante elevadas, muito maior do que a condição de armazenamento de água do seu solo, e você puder ter reservação de água na área agrícola, você não está competindo com nenhum outro uso para uso de água humano, para a área urbana, para a indústria, para nenhum outro uso. Você simplesmente está armazenando uma época em que ocorre o excesso e que as águas fluem aí pelos nossos rios, pelos nossos córregos, né? Esse remete também a esse aspecto tão relevante que é a da preservação de água na área agrícola. Muito bem, deixa eu ver se eu compreendi. Vou até fazer uma pergunta de leigo aqui. Você não tem alteração no volume. Então vamos pegar uma região como a nossa aqui, talvez seja de 1.200 milímetros, mais ou menos aqui, bacia do Jacaré, Tietê, 1.200, 1.500. Mas vamos falar 1.200. Ao longo do ano, a gente está vendo que tem estação seca mais de estiagem, mais prolongada, mas chove 1.200 na temporada, que tem se verificado no modelo, na série histórica, que chove. Só que fica tudo concentrado em dezembro, janeiro, fevereiro, por exemplo. Um exemplo. E aí, perde-se água. É possível usar esse termo? Perde-se água, ela flui, escorre, vai para o rio, para o mar? Olha, essa água em excesso nos rios, né, e nos córregos, ela vai realmente escoar chegando até o mar, né? E essa água que se infiltra no solo e que ela está acima da capacidade de armazenamento de água no solo, ela também tem uma função super importante, que é a recarga dos nossos aquíferos. Tá bom. Então, assim, esse tema é bastante amplo. Tá. O que ocorre é o seguinte: o que a gente tem que pensar em termos de produção de plantas, em termos de clima, com essa característica das nossas chuvas, a reservação de água faria, inclusive, com que o setor agrícola pudesse fazer uso dessa água nos períodos de escassez hídrica, aonde a área urbana, a área industrial e os diferentes usos de água vão continuar necessitando daquela água que corre nos mananciais. E a gente não precisa retirar a água desses mananciais nesse momento. Parte da água que é requerida poderia ser reservada para esses momentos críticos. Perfeito, ela já estaria nos reservatórios. Muito bem. Exato. Regina, a gente falou aí sobre o atraso das chuvas, né? A gente pode destacar aí também que o déficit hídrico tem a sua importância no ciclo da planta. Na citricultura, como é que é feito o ajuste, o acerto? A gente falando aí de um sistema de produção, né, para o momento mais adequado para que tudo esteja funcionando corretamente. Veja só, o primeiro ponto a pensar é o seguinte: quando a gente faz irrigação, esse projeto, houve um planejamento, uma instalação adequada e um projeto bem feito, né, e temos lá a nossa operação, nós precisamos pensar que na irrigação nós lidamos com um insumo, assim como é um fertilizante, um fungicida, nós temos um insumo, que é a água. Tá. De que forma essa água, qual é a dinâmica dessa água nesse processo? É importante, quando a gente fala de água, a gente está ligado no sistema solo, planta, atmosfera, tá? Então, esse processo, ele é altamente dinâmico. Para a agricultura irrigada, esse nosso insumo, ele requer o quê? Ele requer monitoramento. Todo o processo dinâmico requer monitoramento. Eu sempre costumo, Fabrício, fazer uma analogia com a nossa conta bancária. Ai de nós, se não fizermos, né, um acompanhamento, um monitoramento das entradas e saídas. O mesmo ocorre na agricultura irrigada, onde o nosso insumo é a água e que tem uma dinâmica enorme. Por quê? Se a gente pensar que a nossa planta tem água no solo disponível, e ela tem água no solo disponível de uma forma confortável,
no seu limite superior de retenção de água no solo. O que vai variar o consumo de água dessa planta? Vai variar com o porte da planta, com a população de plantas, né? Até com o método de irrigação e a estratégia de manejo que eu utilizo, tá? Mas ela vai variar, tem um personagem que vai fazer com que essa variação possa ser bem grande de um dia para o outro. Quem é esse grande bombeador? É o clima. Tá. Porque o movimento de água, solo, planta, atmosfera, ele se faz por uma diferença do estado de energia da água. E esse estado de energia da água, ela vai do menos negativo para o mais negativo. E aonde a gente tem a forma mais negativa? Na atmosfera, no ar, no clima. Então, se eu tenho um dia de baixa demanda, com baixa temperatura, baixa radiação solar, eu vou ter menos demanda de água. Okay. Eu vou ter uma demanda de água diferente do que se eu tiver um dia com elevada temperatura, com alta radiação, com grande número de horas de brilho solar, por exemplo. Então, por que eu falei isso? Para mostrar o quão dinâmico é o nosso processo do nosso insumo água. E que, por isso, ele requer o quê? Monitoramento. Tá? E existem várias formas de se fazer esse monitoramento. O clima, você pode ter uma avaliação de água no solo. Tá? Água na planta tem sido feita muito em trabalhos de pesquisa, porque às vezes são métodos um pouco mais delicados, ou onerosos, ou que tem que mexer com um sério critério. Então, muitas vezes, a gente utiliza esses métodos para aferir critérios que cheguem para o produtor de forma mais clara, mais leve, mais fácil de aplicação. Muito bem. Conhecer o sistema radicular da planta é importante? Essa é uma pergunta. A outra já. Esse sistema radicular, ele vai variar de acordo com a planta, conforme a combinação copa-porta-enxerto, tipos de porta-enxerto? Sim, olha só, vamos lá. O sistema radicular da planta, eu já estudei em vários tipos de solo, com plantas em várias idades, com pomar mais jovem, com pomar adulto, enfim, muitos mesmo. E eu sempre coloco toda a apresentação que eu faço de manejo de água e uso sustentável de água na citricultura, eu coloco a imagem de duas imagens de sistema radicular de citros de plantas adultas, tá? De pomares aqui no estado de São Paulo e não de regiões muito distintas, até próximas, nem solos tão distintos. E a gente nota que esse desenvolvimento radicular ele vai variar de acordo, sim, com a sua característica genética e tudo mais, mas ele vai variar de acordo com o nosso solo, com as características químicas, físicas e até de estratégia de manejo. Então, é fundamental, né, que o citricultor ele conheça como é a distribuição do seu sistema radicular. Por uma simples trincheira, que é uma amostragem destrutiva, sim, mas ela nos diz muito, porque ela vai mostrar até que profundidade você tem o seu sistema radicular bem desenvolvido, até que profundidade você tem grande parte do seu sistema radicular, as radicelas responsáveis por absorção de água e nutrientes, e com isso auxilia muito o uso das estratégias de irrigação. Vou colocar um exemplo aqui. Note, se você está fazendo suas irrigações diariamente e você vem no dia seguinte, pela manhã, logo cedo, e abre a sua trincheira, além de observar a profundidade e a distribuição do seu sistema radicular, vai ficar muito claro para você também até que profundidade seu sistema radicular está sendo irrigado. Se você está irrigando
principalmente a sua região das suas radicelas ou não. Se você pode ou deve aumentar a sua irrigação ou reduzir, se a sua irrigação está atingindo camadas mais profundas, tá? Então, isso são coisas fundamentais para a gente estabelecer. Muito bem. Falando então de qualidade aí, né? Quanto tempo de encharcamento os citros podem suportar? Vamos dizer que tem um excesso aí de água, já que a gente estava falando dessa qualidade aí no uso, né? O citricultor tem de estar atento para essa questão? O citricultor tem que estar muito atento. Por quê? Veja só, os citros, para que tenha absorção de água do solo, e não só água, da solução do solo, dos nutrientes também, os citros, eles necessitam de água e necessitam de ar, tá certo? É diferente do que ocorre numa planta como de arroz, em que ela tem no seu sistema radicular aerênquimas, e ela consegue continuar absorvendo água a partir de uma condição saturada. Ela até responde muito bem a isso, né? Haja visto as produtividades com irrigação por inundação. Na citricultura, nos citros, não é assim. É por isso que é fundamental se estabelecer estratégias de manejo de água, tá? Em que permitam que você tenha uma boa umidade do solo, que ela seja disponível para a planta. Não nos interessa a falta de oxigenação do solo, tá? Essa falta de oxigenação, ela reduz a transpiração da planta. Então, ela corta o efeito da irrigação, porque falta oxigênio. É necessário que se tenha o oxigênio além da umidade adequada. E a umidade adequada, ela caminha muito longe da saturação. Então, quando você mantém condições saturadas por um longo período, isso é muito... isso traz um dano para o seu sistema radicular, sim, sem dúvida. E enquanto tiver sob essa condição, você não tem a transpiração das plantas. Perfeito. Regina, para a gente fechar, uma mensagem final. Dá para dizer, então, que a gente usando os recursos naturais, usando a água, no caso específico, com planejamento, estratégia e responsabilidade, a gente está promovendo segurança alimentar com sustentabilidade. Exatamente. O que nós precisamos cada vez mais é fazer o uso racional, e que já vem sendo muito adotado pelos agricultores, né? Muito há que se melhorar, muito há que se pesquisar, que se adotar até em termos de resultado, mas o que nós temos que pensar a água é fundamental para a produção de alimentos. Então, sem água não há produção de alimentos. E é fundamental que a sociedade tenha o conhecimento de que a água utilizada pela irrigação com critérios técnicos, cerca de 90% dela retorna para a atmosfera na forma limpa, tá? Então, assim, a produção requer água. Se não houver água pelo aporte nós temos que colocar o quê? A irrigação. E fazer um manejo adequado dela, pensando sempre que na agricultura irrigada, o nosso insumo é água, e que esse insumo tem características dinâmicas e que, por essa razão, ele requer monitoramento do irrigante, por parte do irrigante. Mais claro impossível. Obrigado por toda a sua... pela disponibilidade, pela atenção em nos atender e principalmente por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado, Regina. Eu que agradeço, né, em nome da instituição, em meu nome, né? É sempre um prazer poder conversar sobre isso, passar as informações e contribuir com o setor produtivo naquilo que nos for possível. Estamos sempre abertos e à disposição. A gente que agradece. Obrigado. Bom, recado dado. Eu quero mais uma vez agradecer a participação da pesquisadora do Instituto Agronômico do Estado de São Paulo, IAC, Regina Célia de Matos Pires, que conversou aqui com a gente. Uma excelente conversa. Obrigado.
Leve um abraço do Fundecitrus, deixe um abraço do Fundecitrus a todos do IAC, nosso grande parceiro. Hoje a gente fica por aqui e eu lembro que você que acompanha o nosso podcast, você pode acompanhá-lo também pelas plataformas de áudio. É só buscar por Fundecitrus Podcast. Curta e compartilhe sempre. Aqui pelo YouTube, você pode se inscrever no canal e clicar no sininho para receber uma notificação sempre que um novo vídeo for postado no canal. E o mesmo vale para as plataformas de áudio. Acompanhe também as nossas redes sociais para ficar sempre muito bem informado sobre a nossa citricultura. A gente se vê. Até mais!